Oi! Finalmente, depois de uma semana de ausência, estamos de volta para continuar a nossa história sobre a viagem ao Monte Roraima, andando nas nuvens. Então, agora começa a viagem, os dias anteriores a gente falou da preparação, aquelas histórias todas, aquelas brincadeiras que a gente fez. E hoje começa a viagem, a gente vai entrar no avião em Brasília, a gente sai de Brasília e a gente começa a contar a nossa viagem do avião até indo para lá já. A gente vai fazer isso através de uma animação, de um videozinho que mostra um mapa para mostrar os trajetos, tá bom? Para ficar mais legal para todo mundo entender. Localização do Monte Roraima, distância, essas coisas todas como chega. Já começou a viagem agora. Preparem-se! Vou mostrar para vocês no mapa. Então, vamos lá! Até! Então, aqui estamos nós, prontos para partir, saindo do aeroporto de Brasília. Aqui nós encontramos com os nossos amigos, já são nossos companheiros já há alguns anos que nós fazemos viagens juntos. E depois, quando a gente for contar a história do Jalapão, que é uma outra série, a gente vai contar para vocês como nós nos conhecemos. Então, tem o Ciro, que está aqui, é um pedacinho do Ciro aparecendo, que está vindo de São Paulo. E o Diogo e a Aline, que estão vindo do Rio, e nós dois, aqui de Brasília mesmo, nos encontramos. Foi até uma coincidência, né? A gente não planejou isso não, mas acabou que nós pegamos o mesmo voo. E aí foi bem legal que a gente já se encontrou aqui no aeroporto. Lembrar só que a gente já se conhece de outras viagens. Depois essas outras viagens vão fazer parte de nossas histórias aqui. A gente se conheceu no Jalapão e depois já fez várias outras viagens juntos. Então essa já não é a primeira vez que a gente viaja. Então aqui nós estamos no mapa do Brasil para mostrar como funciona a primeira parte. A gente vai sair de Brasília, né? Vai para Roraima, Boa Vista. Esse é o objetivo. Então aqui a gente pega o nosso aviãozinho e faz essa viagem que dura umas 3h30. Chegando em Boa Vista, a gente chega em Boa Vista já, nesse dia a gente chegou já tarde da noite, meia-noite e pouco. E aí então a gente já está se preparando no outro dia para fazer a viagem. A gente sai de Boa Vista num carro já do grupo, da agência de turismo. Depois a gente já vai em direção à fronteira, que é em Pacaraima. É essa a ideia. Mas antes disso a gente queria só mostrar onde está o Monte Roraima. Olha aqui o Monte Roraima. Boa Vista, Brasil em verde, a Guiana em branco aqui e a Venezuela em amarelo. O Monte Roraima pertence a 3 países, então, sendo 5% do Brasil, 5% do Brasil. 10% da Guiana e 85% da Venezuela. Então é a maior parte da Venezuela. E o outro detalhe é que a entrada é pela Venezuela. Por isso que a gente tem que ir para Santa Helena e depois ir para a cidadezinha que fica aqui pertinho para depois fazer a subida do morro. O Monte Roraima é um tepuí, o nome, né, dessa formação, que é como se fosse uma meseta, um platô bem íngreme, geralmente mais plano em cima, encostas bem íngremes, e a característica mais interessante é deles não fazerem parte de montanhas. São formações típicas dessa região aqui do norte, da Guiana, sobretudo, da Venezuela, mas eles não fazem parte de uma cadeia montanhosa. Então eles são geralmente isolados, são formações isoladas. E isso dá uma característica especial que faz com que a vegetação e a fauna também desses que se encontram nesses montes, nesses tepuis, sejam muito, muito particulares. No caso do Monte Roraima, o Monte Roraima tem 2.810 metros de altura, né? É isso aí. Então vamos ver como é que funciona. Então, a partir de Boa Vista, então nós
saímos até Pacaraima. Isso dá uma viagem de quanto tempo, cara? Dá umas 3 horas de viagem, 215 quilômetros, Aí é um, mais ou menos. aí a gente sai de mais ou menos meio-dia, né? É uma hora, Uma por hora, aí, por né? aí. Então, Depois do almoço. Depois do almoço a saiu. gente já sai. E aí leva. Aí é a pista normal, asfaltada. Aí chega em Pacaraima, nesse tempo aí, 3 horas e pouco, em carro normal. Aí não precisa ser carro especial. Aí dá uma paradinha para atravessar a fronteira. Aí aqui tem a fronteira, aqui é uma distância de, se fosse direto ou de carro, seria 10, 15 minutos, mas aí tem aquela coisa toda da alfândega e tal, né? Aí então a gente vai para Santa Helena, atravessando a fronteira, a Polícia Federal, aquela coisa toda. Santa Helena já é então do lado venezuelano, e lá quando a gente chega em Santa Helena já é no fim da tarde, assim. Em Santa Helena, a gente chega no fim da tarde, aí se aloja e vai jantar, e aí depois depois já se prepara, dorme e se prepara para sair no outro dia de manhã, depois do café da manhã. Depois do café da manhã, a gente fica num hotel, no único hotel praticamente de Santa Helena grande, e aí depois no outro dia de manhã a gente já vai para essa cidadezinha que já fica mais perto do Monte Roraima, que se chama Paraitepui, né? Paraitepui é uma cidadezinha um vilarejo, na verdade, da terra dos Taure, aí que mora uma comunidade indígena chamada Taurepang. Isso. Né? Esse trecho não é um trecho tão longo, mas a estrada não é boa, então é um pouco mais lento, né? A gente demora para chegar. E aqui faz com 4x4 já. Aqui já tem que ser carro, né, 4x4. Santa Helena e Pacaraima, vocês devem estar reconhecendo esses dois nomes, porque eles fizeram parte do jornal, aparecendo muito no jornal nesses dias aí, por causa dos exilados, né, do pessoal que está fugindo da Venezuela, das confusões que estão dando na Venezuela. Então, o pessoal vem aqui de Santa Helena e por aqui passa, tentando chegar no Brasil, eles tentam vir comprar comida também e tal. Lembrando que Santa Helena não está tão ruim, porque aqui tem uma região de minérios muito importante, grandes mineradoras por aqui, e essas grandes mineradoras eles meio que mantêm aqui as condições de vida. Agora, já para o interior da Venezuela, aí é que tem toda aquela história da fome, da miséria bem forte, né? Então é isso, essa é a ideia. Acho que uma coisa interessante também para lembrar é que essa travessia, pelo menos até então, você não precisa de passaporte, você pode atravessar só com um documento de identidade, mas a gente recomenda que leve passaporte, é mais tranquilo para passar com o passaporte, embora com a identidade também seja até... O Carlos ficou bastante tempo lá, né? Porque eles... No sistema aparecia como vencido o documento, sendo que ele não vence, então atrasou um pouquinho. Com quem estava com passaporte foi mais fácil de passar. Pronto, e a partir daí então a gente chega em Paraitepui em torno também do meio-dia, por aí assim, e já sai para a viagem. Isso. Sai a caminhada. A caminhada começa logo depois, como vocês vão saber pouco a pouco, né? Aqui está uma vista, né? De Boa Vista, né? Boa Vista. Aqui é uma imagem aérea do Rio centro Branco, da né? cidade, do Rio Branco, vocês têm uma noçãozinha. Aqui a travessia, a gente aqui atravessando. A fronteira. Né? O Ciro aqui, caminhando. O Ciro está aqui, ó. E aqui, ó, o grupo indo, né? Aqui tem o nosso... Esse pessoal não é do nosso grupo. Esse pessoal não. Mais lá na frente que está o nosso grupo, o Ciro aqui, né? E indo para aqui, para a Polícia Federal, que fica aqui para mostrar documentos, essas coisas. Aí o carro já espera a gente do outro lado da fronteira, os carros venezuelanos já, e aí a gente já segue a viagem para lá. Aí chega, então, atravessou a fronteira, chega em Santa Helena, né? Aqui já no dia seguinte, de manhã, da dormida, né, que nós chegamos, preparando os carros para a saída já, os 4x4, todo mundo aí na expectativa já, arrumando a bagagem. Aqui a gente no caminho, com a Aline linda, e já todo mundo embarcando e já no trajeto já, né?
aqui nessa foto. No trajeto aqui, você tem uma vista da estrada já, vê que ela é bem... Esse aqui já é esse segundo trecho, né? Esse é o trecho que vai de Santa Helena até Paraitepui, né? Que leva, o quê? 2 horas, né? Acho que São uns 90 e poucos quilômetros dessa estrada. Não é muito distante, mas é que leva umas 2 horas por causa dessa estrada, que é assim, né? Vai sacudindo, já para se preparando. Daqui a gente já vê lá no fundo já um monte. Esse é o Monte Roraima, desculpa. Esse aqui é o Monte Roraima. Esse aqui a gente não vai subir. Esse aqui a gente está mais distante, fica mais próximo. Pronto, aqui já dá para ver. Mas sempre tem nuvem, assim, uma hora você vê por aqui tem pouca nuvem, pouca, praticamente não tem, mas daqui a pouco está completamente coberto. E aí já não chega mais nada. Já não chega mais nada, inclusive. Aqui já para entrar na área das terras indígenas, da reserva. Eles chamam de Roraimô, na verdade. A gente chama de Roraima, eles chamam de Roraimô, os indígenas de lá. E aqui está Paraitepui, né? Tudo na língua deles. Aqui é a entrada do parque, aqui tem um localzinho para você pegar uns folhetos, eles fazem as propagandas. E segue em frente. Aqui chega em Paraitepui, né? Chega em Paraitepui, aqui você vê bem a simplicidade do local, né? Aqui no fundo dá para ver as casinhas, né, deles. E por essa estradinha para cá, né? Por aqui, por trás, assim. E a gente vai fazer o percurso. Aí já caminha por aqui assim e vai embora. E aqui vocês vejam, é o Monte Roraima já. A gente vai subir a subida por algum lugar aqui perto dessa região, aqui onde eu estou apontando. Por aqui que a gente vai subir e escalar aqui para ir lá para cima. Mas até lá são quantos dias? 2 dias. Né? 2 dias por aí. 2 dias, 3 dias. 3 dias de caminhada. E aqui o nosso carregador Armando com a sua esposa. São os Taurepangues. Muito, muito bacana esse pessoal. Muito abradoso. E aqui os nossos amigos lindos também. Aqui a galera que viajou com a gente. Nós vamos aqui apresentar, começando da direita para a esquerda, aqui no Carlos Eduardo, a Grazi, a Carol, o Ciro, a Ana, Alcino, a Rosângela, o Chicão, que é o nosso guia, a Angélica, a Mônica, a Beth, o Diogo aqui atrás, a Natália, o Carlos. Aqui é a Antônia. A Antônia, nossa guia. Então, olha, o primeiro guia é o Chicão, a segunda guia é a Antônia, aqui é a Kátia. Eu tô aqui, e aí descendo aqui o Luizito, que é o nosso outro guia. O terceiro guia, aqui é o Luizito. A Lili, a Adriana, a Cris, a Gabi, a Aline e o Nau, o nosso companheiro japonês, o único estrangeiro do nosso grupo. E pronto. De turistas, né? E aí vocês já conhecem agora o grupo, está todo pronto. E agora vamos começar o próximo vídeo, vai ser caminhando já indo para lá, tá bom? Então, até lá! Até lá, beijocas, tchau, tchau.